Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a inclusão, a prática pedagógica e sobre as estratégias fundamentais que podem ser utilizadas. As atividades que amparam a aprendizagem dos alunos e alunas e que apoiam a unidade de conteúdos que serão utilizados no ambiente da sala de aula são consideradas práticas pedagógicas. Elas fazem parte de um amplo e abrangente processo social e possuem uma magnitude educativa não apenas na esfera escolar, mas também na dinâmica das relações sociais que geram aprendizagens e determinam o ato educativo. Assim, as práticas pedagógicas são a expressão das atividades rotineiras desenvolvidas no cenário escolar, que podem ser atividades planejadas com o objetivo de promover o desenvolvimento do aluno e da aluna. A inclusão escolar é uma questão, sem sombra de dúvida, que envolve uma transformação cultural densa. Por isso mesmo que inúmeras estruturas de resistência despontam sem que os próprios defensores desses movimentos se deem conta. Nesse âmbito, como saber qual a melhor forma de promover a inclusão? A inclusão resume-se em matricular a qualquer preço uma criança com deficiência na escola de ensino regular? Seguindo por essa linha, naturalmente tende-se a predeterminar o percurso educacional da criança, e isso pode prejudicar o desenvolvimento dela dentro da instituição. A flexibilidade não se reduz apenas ao currículo interno da escola, mas também ao percurso escolar como um todo. Porque, além de cuidarmos para que o desenvolvimento da aprendizagem e da socialização da criança com deficiência seja contínuo, é preciso pensar sobre qual a melhor maneira de incluir o aluno e a aluna com deficiência e qual é a forma mais adequada para cada um. Ao escolher as estratégias pedagógicas que farão com que o aluno e a aluna com deficiência se beneficiem do conteúdo aplicado em sala de aula, o professor e a professora estarão viabilizando a aprendizagem desse grupo. É importante também que o docente e a docente incorporem materiais de apoio que sejam de fácil acesso tanto para eles como para as crianças com deficiência. Para que o professor e a professora não se sintam sozinhos, é essencial que estabeleçam parcerias que podem ser efetivadas por meio da escolha de alunos e alunas que poderão auxiliar a criança com deficiência na sala de aula. O professor e a professora também podem compartilhar o seu trabalho, tanto as dificuldades como os acertos, fazendo parcerias com os demais professores e professoras da escola. Esse estabelecimento de diálogo é muito importante na prática pedagógica. Também é importante estabelecer objetivos de curto prazo e de longo prazo para os alunos e as alunas com deficiência, identificar as dificuldades e as facilidades da criança, saber tudo sobre o aluno e a aluna e sua família. São informações que podem auxiliar no desenvolvimento deles. Além disso, é fundamental planejar mudanças, se preciso, e descrever os resultados. Para tanto, é essencial que seja feito um relatório para que a prática pedagógica seja revisada por meio de anotações do que pode ser melhorado e aprimorado em benefício do aluno e da aluna com deficiência e da prática pedagógica do professor e da professora. Os diferentes tipos de recursos disponíveis para os professores e as professoras incluem não só o ensino, os métodos e os materiais, mas também o tempo disponível para que a competência de ensino e conhecimento sejam alcançados por meio da formação e da experiência. Ensinar os alunos e as alunas com deficiência envolve uma mudança no programa regular aplicado na sala de aula.
Crianças com deficiência podem necessitar de mais tempo de instrução, métodos de aprendizagem diferenciados, e isso implica conhecimento e habilidade profissional. Nesse caso, os professores e as professoras vão sentir a necessidade de mais tempo para se organizarem, de materiais específicos e de conhecimentos para aplicar as alterações. A inclusão, de maneira geral, traz para o espaço educacional uma criança que muitas vezes tem mais necessidades que a maioria dos alunos e alunas que estão na sala de aula. Mas essas necessidades nem sempre são diferentes daquelas que as outras crianças da classe possuem. Por isso, as estratégias para que o ambiente de sala de aula seja tranquilo não devem ser descuidadas durante o planejamento e a organização das práticas pedagógicas para o ensino inclusivo. Elas devem ser prioridade no processo de adaptação curricular. Algumas sugestões para evitar problemas de comportamento em ambiente de sala de aula. Colocar o aluno, a aluna e outras crianças como ajudante do professor e da professora. Por meio desta ação, a criança pode realizar tarefas simples como apagar o quadro, distribuir livros, devolver cadernos, etc., conforme as possibilidades dela. Estabelecer os combinados para a convivência, como, por exemplo, respeitar os colegas, o professor e a professora, não agredir, pedir desculpas quando necessário, agradecer sempre que for preciso, etc. E combinados para a realização das tarefas na sala de aula. Organizar uma rotina visual. Estimular a criança a organizar o seu material na mesa escolar. Recompensar positivamente o desempenho da criança na atividade. Muito bem, parabéns, ótimo, etc. Organizar caixas com objetos para que o aluno e a aluna possam realizar atividades livres de escrita ou desenho de gráficos ou brincar quando não estiver envolvido em outras tarefas. O material também pode ser utilizado para acalmar a criança. Exemplos: caixa com desenhos de músicas, com objetos de história, com brincadeiras, etc. No conteúdo da aula de hoje, vimos estratégias que podem auxiliar os professores e as professoras na efetivação das práticas pedagógicas junto a alunos e alunas com deficiência. Vimos também alguns exemplos de diferentes estratégias e de materiais. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço!